Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser garantir conteúdo de forma antecipada, é muito simples. É só você vir aqui no clube de membros do YouTube ou lá no meu Apoia-se e você garante esses conteúdos me ajudando financeiramente, né, para que eu continue produzindo, né, esses vídeos de futebol americano e outros esportes, né, o draft chegou, então muita coisa vai sair nas próximas semanas, né, tanto aqui quanto no Zona FA. Também quero trazer cada vez mais o beisebol de volta para cá, tem muita notícia boa acontecendo recentemente que eu quero trazer aqui no YouTube. E também, falando em novidade, né, para quem ainda não viu lá no Instagram, eu tô com o pessoal da Surfshark, né? A Surfshark, que é aí um aplicativo muito bom para você que quer garantir a segurança, né, de todos os seus dados, de tudo que você acessa, né? E principalmente também para que você não corra os perigos, né, de estar acessando algum site que possa ter algum tipo de vírus, para que você de repente consiga acessar sites de fora do Brasil. A gente sabe que quem consome, né, esportes americanos acaba consumindo muita coisa de sites lá de fora. Se tiver algum problema, a Surfshark tem ali uns serviços de VPNs que você pode utilizar, né, que você pode usar VPNs aleatórios também para que as suas informações não fiquem espalhadas, né? Para quem não sabe, saiu um estudo recente, né, que eu vi em vários sites, Olhar Digital, entre outros, que o Brasil está no top 3, top 5, né, de países que mais sofrem, né, com problemas de malwares e outros tipos de vírus que podem afetar o seu computador, o seu celular, enfim, na era digital, onde todos os seus dados, né, eles têm um preço. Então, para você tomar todo esse cuidado, né, a Surfshark tem várias promoções, vários preços legais para você conhecer e, se você quiser, tem um link aqui na descrição desse vídeo onde você pode conhecer um pouco mais de todos os seus planos, né? Eu estou usando muito no meu computador, também no aplicativo para celular, e eles ajudam muito, gente. Eles avisam toda vez que seu e-mail aparece em algum lugar, ou que alguma senha sua pode ter sido vazada. Então eu estou falando já por experiência própria. Ajuda bastante a gente tomar muito cuidado. Inclusive aqui no próprio YouTube eu tive que fazer algumas mudanças porque estava dando um risco de que podia ter alguma coisa errada. Então, para você que quiser conhecer a Surfshark, o link está aqui na descrição. Bom, vamos falar então dos jogos que rolaram nessa última semana do futebol americano brasileiro. Mais uma vez, não vou falar do Campeonato Mineiro, né? Contagem Confidência e Tigres Futebol Americano, vitória da equipe de Contagem, né? Que se classificou como segundo do grupo. Minas deixou muito a desejar no aspecto filmagem, praticamente todos os jogos estão saindo aí na quinta-feira, né? E isso acaba me atrapalhando muito, me atrapalhou por mais uma semana, porque me falaram que ia sair ontem e não saiu, então acabou me atrapalhando muito para você poder fazer a gravação desse vídeo. Então, cara, é chato, né? Chateia muito. Um campeonato que eu queria muito falar, eu já fui várias vezes cobrir jogos em Minas, mas infelizmente vai ser mais um jogo aí que eu vou ficar sem cobertura. A boa notícia é que a partir de agora todos os jogos serão transmitidos. Então, mesmo que a gente não tenha compactos, a gente vai ter a transmissão de todos os jogos aí dos playoffs do Mineiro. Mais vitória do Contagem Confidentes, né? Vitória apertada contra o Tigres Futebol Americano. Bom, vamos falar agora de Mariners Development 7, Santa Cruz Imortais 34, né? O segundo jogo do Campeonato Pernambucano. Né? A equipe de Imortais garante a sua vaga na final, vai encarar quem vencer entre Recife Mariners e a equipe do Caruaru Wolves. Né? As duas equipes vão se enfrentar. Quem vencer esse jogo vai encarar o Santa Cruz Imortais numa final. Gostei muito do que eu vi nesse jogo. Apesar da derrota, eu falo que o time de desenvolvimento, né, o development, como é chamado esse time do Mariners, assim como todos, eles têm uma missão: desenvolver e conhecer caras novas, né? O Mariners, por exemplo, usou o Danilo como quarterback no primeiro tempo, o cara que trouxe ali corridas desenhadas muito boa, uma inteligência de jogo no passe para touchdown dele muito, muito legal. Inclusive vai ter vídeo analisando o touchdown dele, então fiquem ligados que vai sair. E a defesa conseguiu em vários momentos forçar sacks, forçar boas jogadas, mas eu acho que aí quando a gente entra no método de desenvolvimento é onde a equipe de Imortais conseguiu controlar o jogo. A fisicalidade, a experiência do jogo, conseguir capitalizar mais com poucas oportunidades, e eu acho que nesse aspecto foi quando a equipe de Imortais cresceu e conseguiu construir a boa vitória que teve. Mas para a equipe do Mariners, eu acho que é um aprendizado, né? São jogadores que estão criando um pouco de casca para de repente terem algum espaço na BFA, ou jogadores que de repente o time está querendo testar, realmente ver se já dá ou não para colocar em alguma outra coisa esse ano. E é muito importante, né? A gente fala muito de times que não pensam nisso. Você ter uma equipe de desenvolvimento, você já está um passo à frente de muita gente que não consegue formar jogadores.
Mas falando do Santa Cruz Imortais, eu acho que é uma continuidade do que a gente viu no primeiro jogo. É um arroz com feijão que está cada vez mais bem feito. Né? Um ataque que não é impecável, errou em vários momentos, algumas situações de passes curtos e tudo mais, mas que vai achando cada vez mais a sua cara. Vai achando um jeito de correr, vai achando um jeito de passar e sem se arriscar muito. Não fica tentando passes muito malucos, não fica tentando jogadas super criativas que acabam sendo um tiro no pé. Foi um time que jogou de forma muito consciente, arriscou quando precisou arriscar, forçou boas jogadas, achou ali seus caminhos para conseguir pontuar e construiu, né, uma boa vitória e por isso já está garantido na final da competição. A defesa também teve um grande papel durante esse jogo. No lance do touchdown foi uma jogada muito boa da equipe do Mariners. Eu não quero ficar tirando tanto mérito do ataque do Mariners porque foi uma boa jogada, mas fora o TD, a defesa fez um bom jogo, conseguiu forçar paradas, não deixou o Mariners se achar muito no jogo terrestre e principalmente se ajustou quando o Danilo começou a correr mais com a bola. Né, o primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, o Danilo conseguiu ter mais espaço, a defesa foi se achando, foi parando, parou uma quarta descida dele também no finalzinho do segundo quarto. E no terceiro período, quando entrou o Sávio, né, a equipe acabou se ajeitando de vez e foi quando conseguiu também construir a maior parte do seu placar. Então, uma boa vitória para a equipe do Imortais, que agora tem a final aí e espera o vencedor de Wolves e Mariners Development. Então, jogo legal, gostei do jogo, gostei do que eu vi. Acho que a equipe do Imortais não vai jogar BFA, então provavelmente a gente deve ver essa galera indo jogar por algum outro time do Nordeste, mas é uma base muito boa para um time que terminou ano passado sem vencer nenhum jogo. Indo agora para o Campeonato Paranaense de Futebol Americano, né? Tivemos 2 jogos, né? Vou começar falando por Ponta Grossa Phantoms 32-0 na equipe do Jack Gladiators. Jogo que eu já até falei, né, num videozinho que saiu lá no Instagram. Gostei muito do que eu vi da equipe do Phantoms. É uma equipe que tem uma defesa muito organizada, um special team que sabe jogar e um ataque que ainda engasga, mas a gente vê que tem talento. Eu acho que falta um pouco para ser um time que corre melhor, eu acho que falta um pouco para ser um time que passa melhor, mas eventualmente tira alguns coelhos da cartola e consegue boas jogadas, né? Foi assim no primeiro touchdown, foi assim no segundo touchdown, e também vale a gente falar, né? Quando o time foi colocado em boas posições, né, pela defesa e tudo mais, conseguiu capitalizar ali em muitas situações. Então, um jogo muito completinho da equipe do Phantoms, é uma equipe muito, muito interessante, conseguiu aí sua segunda vitória. É um time que deve brigar ali no wild card, então se esse ataque encaixar, de repente pode ser um time que pode roubar uma vaga ali nas semifinais. E é legal a gente ver equipes, não digo não necessariamente novas, né, mas equipes que não estão ali tão badaladas, né, por assim dizer, conseguindo performar e conseguindo trazer bons resultados, né? Para a equipe do Gladiators, eu fico um pouco frustrado porque é um time que eu gosto de ver jogar, né? É um ataque que você vê um potencial legal, né? Eu gosto do que eu vejo dos quarterbacks, mas falta execução. Tem às vezes um pouquinho de força demais no passe, às vezes um pouquinho de menos. É uma OL que não consegue ganhar jardas para que o seu running back ache espaço. A defesa, por outro lado, fez boas jogadas, conseguiu forçar erros, conseguiu manter o time no jogo, mas falta que o ataque deixe a defesa descansar mais. Eu acho que é um ataque que fica pouco em campo, então tem menos chance de ritmar, tem menos chance de se ajustar dentro da própria campanha, e eu acho que isso é um grande problema para essa equipe do Gladiators. Mas, mais uma vez, é uma equipe que eu gosto de ver jogar. Eu acho que essa é a parte do processo que eu sempre falo, né? De você jogar e aprender com os seus erros. Eu acho que falta para o Gladiator só aprender com o que erra. Não é o primeiro nem o segundo jogo que a gente vê muitos erros parecidos. Então eu acho que o time precisa corrigir esses erros para conseguir ser melhor. Special Teams, eu acho que a equipe deixou a desejar um pouquinho também. Então, tomar mais alguns cuidados, cuidar das 3 fases do jogo. Special Team custou um touchdown para a equipe. Então, eu acho que são pontos de atenção que a equipe precisa tomar para ser mais competitivo. Eu falo que chega um momento, ou uma disparidade técnica, que eu não espero que o time mais fraco vença, mas eu espero que ele consiga elevar o seu jogo, espero que ele torne o jogo mais difícil, espero que ele consiga fazer jogos mais parelhos, e eu acho que falta, né, um pouco disso para a equipe do Gladiators, mas é muito importante jogar, né? O time só vai conseguir isso jogando, né? Então, é muito importante o time estar jogando no Campeonato Paranaense desse ano. Indo agora para um grande jogo, me arrisco a dizer que talvez tenha sido um dos melhores jogos que a gente viu até agora nesse ano, que é
Londrina Bristol Becks 29-7 contra a equipe do Brown Spiders, né? Eu falei na prévia que o time do Bristol já tinha tido uma grande vitória contra o Paraná HP e que vencer esse jogo seria um outro grande passo, né? Um outro grande degrau que esse time precisava dar e deu, né? A equipe conseguiu vencer o Brown Spiders, a equipe que está recheada de talento, equipe de muita tradição dentro do estado do Paraná e conseguiu, graças ao os momentos do jogo, eu acho que a equipe conseguiu construir e capitalizar muito bem, né? Assim como foi o jogo do HP, mas ainda mais, né? Quando o Brown Spiders deu oportunidades, a equipe do Bristol foi lá e capitalizou, né? O Favaro tá de volta, né? E que volta, né? Foram 2 touchdowns para ele, aquele primeiro touchdown num passe longo, que teve falta na jogada, não vamos fingir que isso não aconteceu, e que foi touchdown, né? E na segunda campanha ali também teve um outro touchdown para ele. O terceiro touchdown veio pós uma interceptação, então, e inclusive, que baita trabalho da defesa do Bristol Becks, né? Para conseguir anular esse jogo aéreo do Brown Spiders, né? Que não é dos mais refinados do mundo, mas uma coisa é você não tomar o passe, outra coisa é você roubar a bola, e a defesa fez isso mais de uma vez, e quando fez, deu ali muitas condições para a equipe vencer. Então eu acho que o Bristol tem uma vitória aí que poderia ter ido para qualquer um dos lados? Poderia, mas é o que a gente fala. Às vezes o time que não é favorito, que consegue crescer, ele pode ganhar. E acho que essa foi a situação do jogo. Quando a gente analisa o jogo como um todo, eu acho que o Brown Spiders teve janelas para matar e não matou. Eu acho que depois de um começo muito bom do Bristol, o Brown Spiders conseguiu equilibrar, conseguiu ir anulando o que o Bristol queria fazer, não dava tantos espaços, mas aí a gente vai entrar na parte dos problemas. Faltas, interceptações que a equipe tomou com o Julian, a entrada do Tulesquinho, eu acho que ela fez sentido em algum momento, mas talvez devesse ter sido feito um pouco mais cedo, porque o jogo terrestre estava encaixando melhor, e é um dos aprendizados, né? E essa derrota ela acaba vindo exatamente no último jogo antes do Prince poder jogar, né? Então eu acho que acaba trazendo um aspecto de assim, falta um quarterback para esse time. Eu acho que seria até injusto. O Julian teve um passe para touchdown, né? Apesar das interceptações, eu acho que ele não fez um jogo extremamente ruim. Claro que não foi um jogo bom, mas ele não fez um jogo extremamente ruim. E o Tulesquinho, eu acho que ele é um grande coringa, né? Porque ele é um cara usado como recebedor, ele é colocado em alguns pacotes. Então, tem espaço ali pra gente conseguir ver um bom desse Brown Spiders, né? Foram 27 pontos, também não dá pra falar que foi um desastre total. Eu acho que a equipe começou muito bem, né? O jogo corrido funcionou legal, o JP é um cara muito experiente, que consegue achar os espaços, o jeito que a equipe tenta correr com a bola ali, algumas corridas em option que o Julian poderia entregar pra ele e tudo mais, eu acho que funcionou legal. A equipe sofreu com alguns bad snaps também, que acabaram matando ali uma boa oportunidade com o time na goal line. E também, quando eu falo de faltas, a gente não pode ignorar que teve uma jogada numa terceira descida pro gol que estava muito longe, o time conectou um passe, ficou ali na linha de 3, 4 jardas, seria uma quarta pro gol que você poderia desempatar o jogo, tava 21-21 naquele momento, se eu não me engano, e você poderia chutar um field goal quase que um extra point de distância, né? Era quase um extra point, mas você toma uma falta pessoal depois da jogada, que te coloca numa quarta descida muito para trás, e seu kicker não consegue converter. Então eu acho que assim, o Brown Spiders quer ganhar do Curitiba Crocodiles, o Brown Spiders quer ser o maior time do estado do Paraná, você precisa ser bom no básico. O Curitiba Crocodiles, ele é um time muito bom hoje porque ele é bom no básico. Você vê o Croco cometendo poucos erros assim, faltas pessoais em situações que matam o jogo, né? Você tomar algumas decisões ruins em sequência, você deixar o adversário crescer cedo demais. Eu acho que o Brown Spiders, ele está se montando para brigar com o Croco. Mas para fazer tudo isso, além de você trazer muita gente, você tem que ser mais disciplinado, você não pode tomar tanta falta pessoal, conduta esportiva, você não pode dar tiros no próprio pé. Nesse jogo já custou uma vitória, né? Eu já vinha falando que esse time estava cometendo muita falta e cometeu faltas que, na minha opinião, custaram a vitória. Eu falo, não é uma falta, não é um lance, não é uma jogada, mas é um conjunto da obra. Quando a gente bota na mesa, existe também os erros do Brown Spiders que custaram a chance desse time ganhar. Eu acho que o Bristol não tem nada a ver com isso. Mais uma vez, capitalizou quando pôde capitalizar, fez o que tinha que fazer, o jogo foi para prorrogação, o Brown Spiders não conseguiu uma conversão de 2 pontos ali depois do seu touchdown, e o Londrina
jogou, fechou a casinha, jogou o futebol americano feio e converteu ali com o Bronzatti. O Bronzatti também entrou bem no jogo, acho que a gente tem que reconhecer, né? O Yuri é o titular esse ano, é o que tudo indica, né? Teve 3 passes para touchdowns, 2 do Favara e 1 do Danilo. Tá muito encaixado com os recebedores, mas a equipe teve ali um momento de, pô, vamos colocar o Bronzatti, vamos colocar alguém que pode correr com a bola. E isso acabou fazendo valer no final das contas. E assim, eu acho que é um pouco disso. Inclusive, deixa eu até comentar uma coisa que uma galera me perguntou e eu acabei não respondendo direito. Perguntaram por que os times foram para a conversão de 2 pontos na prorrogação. A prorrogação, na primeira prorrogação, você pode fazer um touchdown e ir para a conversão. Na segunda prorrogação, você já é obrigado a ir para a conversão de 2 pontos. Se tivesse ido para uma terceira prorrogação, a bola sairia automaticamente ali da linha de 2 jardas, né? E você tem a situação que você precisa... A partir da terceira ou quarta prorrogação, agora eu posso estar me confundindo, inclusive, se eu falar errado eu peço que corrijam nos comentários. Eu não lembro se é a partir da terceira ou a partir da quarta prorrogação, que se ainda tiver empatado, vira uma jogada de 2 pontos automaticamente. Agora eu não lembro se o jogo do Bristol foi na segunda ou na terceira prorrogação, mas enfim. O ponto né, você é obrigado a ir para uma de 2 pontos. Por isso que nenhum dos times tentou chutar um extra point. Você poderia pensar, pô, o Brown Spiders não converteu, por que o time não foi chutar? Porque não pode. Né? A via de regra é um formato que a IFAF ajustou para que a prorrogação dure menos. Né? E aconteceu. Eu lembro que em 2022, mesmo com essa regra, Spartans e Santos Tsunami foi para 6, 7 prorrogações. Mas enfim. Desse jogo é isso, não quero tirar o mérito do Bristol, foi um baita jogo, baita vitória, merecida, mas o Brown Spiders precisa colocar a mão na consciência e entender onde errou. Quer brigar pelo estadual? Quer brigar no Brasileirão? Tem que fazer o arroz com feijão bem feito e corrigir esses pequenos erros. Tem muito erro aí que é pessoal, por assim dizer. Bom, vamos então agora para São Paulo Football League, né, a SPFL, foram 4 jogos nesse final de semana, né? Vou começar falando do único jogo da Série Ouro, né? Tivemos Santo André Werewolves 37-15 no São Paulo Storm. Né? Fiz um vídeo, né, que saiu primeiro para a galera aqui do Clube de Membros, que saiu também lá no Instagram, falando sobre esse São Paulo Storm, né? Que eu acho que esse time precisa urgentemente de uma nova comissão técnica. Não gosto, né, de sair apontando tanto dedo, mas chegam situações que eu acho e eu espero que as pessoas querem ouvir minha opinião sincera sobre algumas coisas. Né? Eu sei que não é uma vida fácil, eu sei que quase ninguém vive disso, mas é um time que precisa de mais experiência na comissão. Fez 2 apostas que não deram muito certo. Para quem quiser ver a explicação sobre isso, tá aqui no YouTube já. É só você ir lá aqui no canal que você vai assistir. Falando do jogo, primeiro de tudo, é um outro Santo André Werewolves que a gente vê essa temporada. Né? Um time que era conhecido pela Flexbone. Ano passado foi um time que se propôs a fazer algumas mudanças, mas não encaixou, não achava formas de jogar. Esse ano veio muito diferente, né? Tem uma nova comissão técnica ali cuidando desse ataque. Tem muito mérito para essa comissão técnica, né? E eu acho que, assim, esse primeiro jogo já é uma grande mostra de o quanto esse time tá ralando, né? Foram 37 pontos, né? O Iago com 4 TDs totais, né? 2 passando e 2 correndo com a bola. Um outro cara que eu acho que ele entende muito o que ele pode e o que ele não pode fazer, e isso eu acho que é uma grande qualidade, porque ele não é o protótipo de QB corredor e ele consegue achar espaço, ele consegue ganhar jardas. Então, um baita jogo do Iago, né? Um cara que também tá com o time há bastante tempo e tem sido titular há bastante tempo, dividiu há um tempo atrás, mas hoje acho que ele é o titular bem estabelecido, é o cara que o time confia. E assim, um bom jogo do ataque. Eu acho que a OL conseguiu achar espaços legal para o time quando quis correr por fora. Por dentro eu ainda senti que falta fisicalidade, falta ganhar algumas jardinhas ali por dentro, mas é uma OL também que consegue correr, deu o tempo necessário para o Iago passar a bola. Algumas vezes que a pressão chegava, ele conseguia estender para algum dos lados que ainda estava segurando a pressão. Né? Os recebedores do Werewolves fizeram um jogo muito bom, jogo muito consciente de achar e esperar os espaços para conseguir pontuar, produzindo muito após a recepção também. Eu acho que é um outro mérito muito legal para a gente ver. Não, na minha visão ali, eu não vi nenhum receiver muito rápido, né, uma velocidade acima da média, mas caras que conseguiam ali ter um molejo para sair dos tackles e produzir. Né? Então isso foi um destaque muito legal. É um backfield que tem ali muitas caras do Tsunami, né, McLaren, Kaká, Ferrari. Não teve o Querubim para esse jogo, né? O Querubim que é um cara que
é um jogador já um pouco mais rápido, mas sofreu muito com lesões, né, no ano passado. É um jogador um pouco mais leve, então vamos ver se ele aparece para os próximos jogos. Eu acho que do ataque do Wolves é isso. É um time que só não pontuou em uma campanha, né, a segunda campanha do jogo. O resto pontuou em todas as campanhas. Então eu acho que 37 fala muito do que foi esse ataque. Da defesa do Werewolves, foi uma defesa que eu acho que fisicamente deu algumas brechas para o Storm correr com a bola, mas também não deixava o Storm criar muito no jogo terrestre, né? Cedeu algum espacinho aqui ou ali, e a secundária não jogou tão bem. Eu acho que, na minha opinião, se o Storm tivesse um ataque um pouquinho mais entrosado, o quarterback tivesse acertado um pouquinho mais, teria tomado mais do que 15 pontos. Eu acho que a entrada do Ibra no ataque do Storm acabou trazendo um quarterback com um braço não tão forte, mas um pouco mais preciso, e aí o time conseguiu se encaixar. Eu acho que a defesa do Werewolves vai encarar no segundo jogo um ataque melhor, um ataque mais organizado, que corre melhor e passa melhor a bola que o Storm. Então você precisa entender aonde foram os buracos que a defesa cedeu fisicamente no jogo do corrido, e a secundária precisa se arrumar melhor, porque vai encarar do lado de lá um Guarás que tem receivers para esticar o campo, receivers para passe curto e receivers que produzem após a recepção. Então vai ser um jogo muito interessante como essa defesa se arruma para o jogo. Falando agora do São Paulo Storm, né, sobre o ataque, o Gustavo não conseguiu mais uma vez, né? O Gustavo, eu acho que é um quarterback que ele já está no seu terceiro ano no São Paulo Storm e ele ainda não consegue controlar e comandar muito bem esse ataque. Eu acho que ele já está há um tempo também para a gente começar a questionar, né, dele não conseguir performar. Eu acho que o plano de jogo ofensivo é um plano que eu não consigo entender. O time estava conseguindo achar formas de correr com a bola e abdicou disso, talvez cedo demais, por conta do placar. Os recebedores, eu acho que tem ali uma mistura de caras bem veteranos com caras jovens. Então é um corpo que ainda não consegue ornar da melhor forma possível. No segundo tempo conseguiu se encaixar um pouco mais com a entrada do Ibra, tem que reconhecer isso. O Ibra passando a bola conseguiu achar janelas, correndo com a bola o time conseguiu pontuar. Mas é um ataque que, como um todo, é o mesmo sentimento do jogo 1, apesar de ter pontuado mais. É um ataque que tem flashes, tem potencial, mas não tem ritmo, não tem organização. Então eu acho que essa é a cara que esse ataque do São Paulo Storm deixa por mais um jogo. O time vai para a pós-temporada porque a Série Ouro se desenhou dessa forma. Mas assim, precisa mudar, precisa melhorar. De repente, colocar o Ibra para começar o jogo, e eu não sei, né? Eu não tô nos treinamentos. Então eu até... Depois que eu soltei o vídeo falando do Storm, teve ali um comentário perguntando sobre, mas às vezes o treino pode ir muita gente e tudo mais. Eu realmente não posso avaliar essa parte. O que eu posso avaliar é o campo. E o campo eu vejo um ataque desorganizado e chamadas que não fazem tanto sentido. Então eu acho que é um pouco da impressão que eu tenho do São Paulo Storm. Né? Sobre a defesa fez um jogo ruim. Não tem muito segredo. Né? A defesa fez um jogo ruim, não se ajustou ao que o Werewolves quis fazer, mandou muita blitz o tempo todo e o Werewolves machucou na blitz, secundária perdida, sempre tinha alguém aberto para o Iago conseguir soltar um passe. No jogo corrido, forçava algumas paradas por dentro, mas não por fora, não se ajustou ao Iago correndo com a bola. Então, assim, a partir do momento que o QB do outro lado é uma ameaça terrestre, você tem que ter alguém em spy, você tem que ter alguém numa zona curta para ficar mais de olho nesse quarterback, e o time não conseguiu fazer isso, não conseguiu se achar e foi capitalizado várias vezes. Né? E acho que a cereja do bolo, né, foi aquele kickoff que o Werewolves recuperou porque ninguém pegou a bola. Né? Eu acho que foi um erro que não pode acontecer, né? Inclusive foi o erro que aconteceu no jogo do Mariners também, né? O Mariners ninguém pegou a bola, mas ali é um time de desenvolvimento, né? Então, assim, talvez fosse a primeira situação que os caras estivessem vendo isso. O Storm é um time já mais experiente para não cometer esse tipo de erro. E acho que desse jogo é isso. Não tem muito mais o que falar. Sei que acabei até me estendendo bastante, mas um grande jogo do Central Delaware Wolves, ofensivamente, a defesa com pontos a arrumar, e um Storm que ofensivamente não se achou ainda, não ritmou, e uma defesa que não se ajustou. Então eu acho que esses é o resumo dessa partida. Indo agora para Ocelotes Futebol Americano e Guarani Índias, né? 42-12 para o Ocelotes Futebol Americano. Vitória com cara de Ocelotes, né?
O Ocelotes que desde o ano passado tem apostado novamente nos jogadores americanos. Ainda não vimos o Ramir de volta, né? Ele já tá andando normal, né? Conversei com ele. A expectativa é que ele jogue o quinto e último jogo. E é uma chance da gente poder realmente ver o Ramir Knight, né? Eu realmente fiquei muito chateado, né? Porque, assim, a gente sempre cria uma expectativa com jogadores de fora do Brasil, às vezes até demais. Mas, assim, eu acho que o Ramir Knight, o que a gente vê no tape dele é um jogador que pode impactar, né? Mas enquanto ele não tá em campo, quem rouba a cena é John Crow, né? O Crow teve um touchdown no ataque, né? Numa screen, né? Que ótimo trabalho dos bloqueadores, inclusive pro Crow pontuar. Depois uma pick six, assim como ele teve no jogo do Vipers, e um retorno de punch para touchdown também. Então, assim, é um jogador muito rápido, é um jogador que o Ocelotes entendeu que a bola tem que estar na mão dele para ele produzir, né? Não é um cara necessariamente de passes muito longos, que você vai esticar o campo com ele. Então, eu acho que o time já entendeu que o segredo é screen, bola na mão dele o mais rápido que puder. Na defesa, ele joga ali meio que um single high safety que tá lendo o quarterback o tempo todo. Inclusive, ele cometeu um erro no lance do touchdown do Guarani Indians, mas é o preço que se paga quando você não tem um cara da função, né? O Crow, ele era wide receiver fora do Brasil, ele joga na secundária aqui, pelo que ele pode entregar, né? Ele já teve algumas boas jogadas, teve 2 pick six, então eu acho que é meio que uma faca de 2 gumes. Não é um cara natural na posição, mas que atleticamente consegue fazer jogadas. Então é um bom jogador e tá sendo o grande destaque entre ele e o Ramir, obviamente por tudo que tá acontecendo. O Darão, mais um touchdown correndo também, é um cara diferente correndo com a bola, passando, sofre um pouquinho, teve problemas, teve uma interceptação do Maia que quase virou uma pick six e ele mesmo conseguiu impedir. Então eu acho que, eu falo que é uma vitória com cara do Ocelotes porque são elementos que a gente meio que sempre vê, né, quando o time ganha. Uma defesa que gera pressão e força o erro do adversário, um special team que joga bem e um ataque que quando o Darão tá em campo é muito físico, ele deixa as defesas mais expostas porque volta e meio o Darão conecta algumas bolas, então eu acho que quando o Darão sai do jogo e a gente começa a ter Phelps e Zuki, o ataque do Ocelotes cai porque as defesas se armam um pouco melhor, né? O L do Ocelotes fez um bom trabalho para algumas corridas, mas em outras campanhas engasgou um pouco mais. Eu acho que o Zuki e o Phelps não tem o ritmo de jogo necessário, né? O Phelps até teve um passe para touchdown numa grande jogada do John, né? Um passe curto que o John produziu para virar um touchdown, mas foi uma vitória muito com cara de Ocelotes, né? E eu acho que a transição Phelps-Derão, ela é um projeto a longo prazo, né? O Phelps é um menino muito novo, o Zuki tá há bastante tempo lá também, e eu acho que, assim, o Derão, ele é um grande canivete, né? Vale lembrar que em 2022, na volta da pandemia, a ideia era que o Zanquim fosse o quarterback, mas ele não conseguiu performar e o Derão reassumiu. O Derão estava jogando de safety, né, em 2022. Então eu acho que ele é um canivete suíço. E enquanto nenhum dos quarterbacks se estabelecer, ele vai ser o cara. E é difícil você contra-argumentar quando todo jogo ele corre para TD, quando todo jogo ele acha janelas, quando todo jogo ele coloca o ataque em boas posições. Falando agora do Guarani Indians, né, o Indians que já estava eliminado, né, 0-3. O Elias não foi para esse jogo, né? Só tava o Branco como opção de quarterback, né? O primeiro ano do Branco na posição e ele tá passando pelo processo natural de quem tá se adaptando à posição, né? Erros de leitura, alguns passes que às vezes é aquela mentalidade de eu vou soltar a bola para não sofrer o sec e acabar sendo interceptado. A OL também não conseguiu dar muito tempo em algumas situações, o jogo terrestre não se equilibrou. Teve um baita achado naquele TD do Simeone, né? Eu gostei muito, criatividade para o time conseguir pontuar. O Branco também teve um touchdown, acho que foi inclusive a última jogada da partida, né? Pegou a bola e correu. Eu acho que é algo que ele também traz para o jogo. É um cara tem que ter o atleticismo e a velocidade para fazer isso, mas é um time que ainda tá. É um time que veio muito abaixo do que eu esperava. Eu já falei isso e eu falo de novo. Para mim, hoje, eu até coloquei o Indians em último no meu Power Ranking, não porque eu acho eles necessariamente, olhando individualmente, um time pior que o Ghost Chip, mas eu acho que Power Rankings também eles são muito sobre melhoras e pioras. E o Ghost melhorou desde que a SPFL começou. O Indians não. Então acho que é por isso que o time acaba ficando hoje na lanterna para mim. Né? Tem um último jogo, que vai ser o Rio Preto Vilers, e a expectativa não é que a equipe da noite pro dia melhore contra um dos 3 melhores times da SPFL. E a defesa, eu acho que a defesa tem alguns méritos, né? Conseguiu forçar a interceptação, conseguiu forçar em alguns momentos, teve mais um fumble, se eu não me engano, um turnover que acabou gerando o TD do Branco, mas é uma defesa que sofreu um pouco ali para marcar jogadas mais rápidas, para taclear em espaço,
Então, é um time que, como um todo, tem que se desenvolver e tem que se achar mais para o segundo semestre. Eu não sei como que é a situação do Indians, porque a gente sabe que tem muita gente do Indians que joga pelo Gladiadores, né, de Minas Gerais. Então, não sei se esse time vem para um Brasileirão, se vai para um regional, se vai para Pouso Alegre e o Pouso Alegre joga alguma coisa. Então, é algo que a gente ainda tem que ficar muito de olho, né, para ver o que vai ser desse time. Indo para Rio Preto Valors 38-0 no Sorocaba Vipers. Esse jogo eu vou acabar sendo bem breve, porque não tem muito pra gente falar. A verdade é essa. Eu acho que o Vipers veio de volta com o Delago, mas é um ataque que não consegue se achar ainda muito também, né? O Delago tá num processo de volta aos campos, né? E eu acho que não fazia sentido você fazer a mesma coisa que você fez contra o Indians, porque era uma defesa que ia te exigir mais, mas o time não conseguiu ter muitas corridas positivas, né? Sofreu muita pressão pela linha, né? O Delago não conseguiu ter um grande jogo, e a defesa do Valles é uma defesa muito boa, né? Cedeu alguns espaços, pede tempo, se arruma e fecha a casinha de novo. Então eu acho que é uma situação muito complicada para essa equipe do Vipers, né? Equipe que veio da Série Ouro e eu acho que está num processo de adaptação, né? Entender aonde tem que melhorar fisicamente, aonde o ataque precisa ser melhor, se de repente o time não tem que até pensar em trazer alguns jogadores que possam cobrir alguns buracos que esse time tem. A gente sabe que o Vipers deve jogar a D2 mais uma vez, então vai ser testado contra boas equipes, e é uma situação bem complicada, né? O time ainda tem um jogo na temporada, né, o jogo contra o Rhinos, né, então, assim como a situação do Indians, não espero que a equipe melhore da noite para o dia. Mesmo que vença, eu acho que já está eliminado dos playoffs, né? Quer dizer, é uma matemática doida, né? Porque dá para empatar. Mas sendo realista, eu acho difícil que o Vipers consiga vencer do Rhinos. Então é uma equipe que está praticamente eliminada. Indo para o Rio Preto Valors, o melhor jogo da equipe no ano, né, disparado. Pela primeira vez a equipe venceu por mais de 2 posses. Né, um jogo em que o jogo terrestre fluiu bem, bateu na parede algumas vezes, mas no geral funcionou muito bem, né? Com o Vini, com o Verlang. Eu acho que, assim como no primeiro jogo, a gente conseguiu ver o Verlang correndo com a bola, é um fator. Não é um cara de tanta velocidade, mas é um cara que sabe achar espaço para correr com a bola e tem muita qualidade nisso no jogo dele. Mas, para mim, o principal desse jogo, o principal do ataque do Rio Preto Valors foi Minitron e o Igor. Né? São 2 receivers experientes e 2 caras que controlaram o jogo. Quando a bola estava na mão deles, conseguiram produzir. Eu acho que são 2 caras que já estão nesse projeto do Valors há bastante tempo. O Minitron foi e voltou. Ele tinha saído, eu não lembro para qual time ele tinha ido, acho que no Nordeste, ele voltou para o Rio Preto Valors. São 2 caras experientes, 2 caras que têm velocidade, 2 caras que produzem após a recepção, e eram 2 caras que o time precisava que tivessem partidas seguras, principalmente depois do último jogo. E eu acho que eles 2 entregaram isso muito bem. Né? Gosto muito dos 2, acho que o estilo de jogo deles é muito a cara do Rio Preto Valors quando a gente olha para esse time ofensivamente. Sei que a gente tem caras ali como o Thales, né, que é um cara vertical, se não me engano, inclusive ele teve um TD recebido do Iago, né, no segundo tempo. Mas assim, eu acho que Igor, eu acho que Mendes, que ainda não tá de volta, e o Minitron, são 3 caras que é um pouco da cara desse ataque do Rio Preto Valors, né? Muito play action, passe curto, muita RPO, que você vai produzir depois da recepção. Então foi um jogo bem seguro, né? Foi o primeiro jogo que a Esther chamou o ataque, né? Isso também foi algo muito interessante pra gente ver, né? Ela é treinadora de quarterbacks, né? E foi aí, ganhou essa função de play caller, né? Lembrando que ela não vai ficar, né? Acho que daqui 2 semanas ela vai para Flórida, né? Pro Tampa Bay Buccaneers, onde ela vai estar passando pelo processo, né, de treinadores da NFL. Inclusive, fica aqui mais uma vez a boa sorte para ela, que tudo dê certo. Mas era o Xandão que chamava o ataque, ela chamou o ataque nesse jogo. Eu acho que a gente também tem que ser justo, né? Encarar um time que talvez fosse o mais fraco dos 3 que encarou até agora, mas no final das contas o que importa foi um bom jogo, um bom resultado. Né? O Iago teve sua estreia, oficialmente falando. O primeiro passe dele foi um touchdown pro Thales. Depois, a gente viu um pouco de um ataque que não conseguiu caminhar tanto, conseguiu ter mais um field goal ali com o Ganso no final, não conseguiu achar tantas janelas, né? Mas eu acho que é um processo para ele se adaptar. Falei um pouco disso também num vídeo que está aqui para os membros do YouTube. Quem quiser conferir um pouquinho antes, já está disponível lá para vocês. Bom, mas nesse jogo é isso. Vamos fechar com Guarulhos Rhinos 50-13 no São Bernardo Avengers. Né? Um jogo que começou muito bom, né? As equipes realmente com o pé na porta. A primeira campanha do Avengers foi para touchdown, a primeira campanha do Rhinos foi para touchdown, depois o Rhinos conseguiu
né, mais um TD, depois o Avengers empatou num retorno do Noé para touchdown, aí teve bloqueio de extra point, e daí em diante o Rhinos controlou o jogo, né? Eu até falei nas perguntas de segunda que essa defesa do Rhinos, ela tá estabelecendo até um padrão, né? Que é a primeira e a segunda campanha não serem tão boas, mas depois se achar e matar os espaços, né? Porque quando a gente olha para os 13 pontos, a gente tem que considerar que teve um TD que foi de special teams, né? Não foi a defesa que acabou cedendo pontos. E assim, foi, eu acho que um banho de água fria para São Bernardo Avengers, né? O próprio presidente da equipe, o Quirino, falou que foi a pior preparação que o time teve em 5 anos. E me surpreende muito. Não sei se era muita confiança pelo jogo do Rio Preto Wilders, se era qualquer outro motivo que fosse, mas essa é uma coisa preocupante e que acabou cobrando o seu preço. Né? Quando você encara o que para mim hoje é o melhor time do campeonato, você tem que ter a melhor preparação de todos. Né? E se o time não teve isso, acabou pagando com 50 pontos. Né? O ataque do Rhinos, que ironicamente está mostrando pouco e fazendo muito. Né? Eu ainda acho que é um time que não tá mostrando muita coisa, né, diferente, né? Não tá forçando muitas jogadas diferentes aí, só tá correndo com a bola bem e quando tá passando bem a bola. Eu acho que no final das contas é isso. Né? O Marco, na lei do ex, 3 TDs na conta dele, Geraldini tendo um TD também. Gosto muito do Geraldini, me surpreende ele continuar sendo um cara no backfield. Eu acho que ele poderia até somar como recebedor, mas é um cara que é um canivete para mim nesse ataque. A gente ouve pouco dele, mas eu acho que ele traz esse aspecto também. Ele era recebedor, agora tá no backfield. É um cara que tem velocidade, é um cara que tem ali um potencial para produzir pós-recepção. Mas o jogo aéreo foi muito bem. Né? O Camara teve mais um TD longo, Caravita teve um touchdown, né? Mais um menino aí da base do Academy que tá aparecendo. O Aires não jogou, né? O Aires saiu lesionado no jogo do Ocelotes. Não parece ser nada grave, mas a equipe preferiu preservar ele. E foi um jogo muito bom. Eu acho que o ataque do Rhino só martelou e conseguiu capitalizar. A defesa do Avengers no primeiro tempo ainda conseguia evitar algumas jogadas longas. No segundo abriu ainda mais a porteira. E isso foi um problema. E a defesa, depois que sofreu o primeiro touchdown, foi achando formas de parar. Né? O Noé é um cara muito bom, é um cara que consegue às vezes escapar do defensor, mas chega um momento que a defesa faz jogadas. O jogo aéreo teve alguns momentos com o Prince, né? O Austin não conseguiu, eu não lembro se ele chegou a ter alguma recepção, acho que teve na primeira campanha, né? Ou em algum momento, mas não conseguiu ter o mesmo impacto que teve em outros jogos. E foi um ataque que acabou sofrendo. Né? Eu acho que é o que eu tinha falado. O Avengers venceu os 2 jogos que precisava vencer para tentar surpreender nos 3 que faltam. Não surpreendeu no primeiro e quase ganhou. Nesse segundo, acho que já foi mais um banho gelado. Talvez até um choque de realidade de onde a equipe está nesse momento comparando com os melhores times do campeonato. Eu acho que os special teams das 2 equipes podem comemorar e se cobrar ao mesmo tempo. Né? O Rhinos teve 2 TDs de retorno, um foi anulado. O Avengers teve um. Mas também teve um extra point bloqueado. Então eu acho que assim são unidades que você pode dar um tapinha nas costas porque fizeram um bom trabalho, mas também dá para você apontar alguns pontos que poderiam ser melhores. Eu também levo em consideração que o campo em que o jogo aconteceu, o campo de Jundiaí, ele é mais curto, né? Então é uma situação que o Noé ou o Camara, que são caras muito rápidos e explosivos, se uma pessoa perder o tackle e você tem menos jarda para cobrir, fica mais difícil para você conseguir finalizar. Né? Então eu acho que também a gente coloca isso na mesa. Mas assim, eu acho que o Avengers tem o necessário para brigar no 5º jogo. Resta saber o quanto essa vitória mexeu com a cabeça desse time. Porque vai encarar um Ocelotes com os 2 americanos, teoricamente. Vai encarar um Ocelotes que corre bem com a bola com o Derão. Uma defesa que vai forçar erro. E um time que é muito experiente. Um time que sabe ganhar esse tipo de jogo para garantir vaga. Então eu acho que pro Avengers mais uma vez, quem ganhar vai para os playoffs. É o jogo que vai mostrar aonde o time está no momento comparando com outras equipes. Será que já é um time que vai conseguir bater pós-temporada? Ou será que é um time que não consegue ainda ser uma surpresa? Não é um time que consegue vencer o jogo que ninguém espera que ganhe ou que menos pessoas esperem que ganhe. Eu acho que o Ocelotes Avengers tem tudo para ser um bom jogo. Mas nesse momento, considerando o que a gente viu, eu acho que o Ocelotes tem mais chance de se classificar.
Bom, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, né? Porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser garantir vídeos antecipados, é simples, é só você ir lá no meu Apoia-se ou aqui no clube de membros do YouTube. Você me ajuda financeiramente e garante esses conteúdos sempre um pouquinho antes, tá bom? Tamo junto e até a próxima!